O sol da tarde tingia de dourado as paredes da casinha de Emília, um brilho suave que parecia emanar da própria alegria que ali residia. Não era uma casa grande, nem ostentava luxo, mas a harmonia das cores, o cuidado com o jardim florido e a fachada sempre impecável a destacavam na vizinhança. Era um refúgio de paz, um espelho da alma da mulher que a habitava. Emília possuía uma leveza que contagiava, um sorriso fácil e um coração aberto para todos. Sua vida não era isenta de desafios, longe disso. As contas eram pagas com o suor do trabalho. As preocupações com os filhos e netos eram constantes, mas ela enfrentava tudo com uma serenidade admirável, encontrando beleza nas pequenas coisas e cultivando a gratidão como um jardim precioso. Ela conhecia cada vizinho pelo nome, sabia de suas alegrias e tristezas, e estava sempre disposta a ajudar, seja com um prato de comida em tempos difíceis, um ombro amigo para um desabafo ou simplesmente uma palavra de conforto. Sua presença era um bálsamo na comunidade, um lembrete constante de que a gentileza e a solidariedade ainda existiam. A rua parecia mais vibrante quando Emília passava, seu otimismo iluminando o caminho. Não era uma ingenuidade tola, mas uma escolha consciente de ver o mundo com esperança, de acreditar na bondade inerente às pessoas. Em contrapartida, a casa de Lourdes era um reflexo de sua alma, escura, desordenada, quase hostil. As janelas permaneciam fechadas a maior parte do tempo. O jardim era negligenciado, e a fachada exibia sinais de abandono. Lourdes era conhecida por sua amargura, suas reclamações incessantes e seu temperamento explosivo. Criticava tudo e todos, encontrava defeitos em cada detalhe e parecia se alimentar da infelicidade alheia. Mas sua aversão mais intensa era direcionada a Emília. A alegria, a serenidade e a popularidade da vizinha a incomodavam profundamente. Era uma inveja silenciosa, corrosiva, que a consumia por dentro. Lourdes não admitia isso em voz alta, claro. Justificava seu ressentimento com críticas veladas, comentários sarcásticos e olhares fulminantes. Dizia que Emília era falsa, exagerada, ingênua demais. Tentava diminuir suas qualidades, ridicularizar seus gestos de bondade e desqualificar sua felicidade. Mas a verdade era que a vida de Emília a confrontava com suas próprias frustrações e a fazia questionar suas escolhas. A vizinha representava tudo o que ela havia perdido ou nunca teve: paz interior, relacionamentos saudáveis e a capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Com o passar dos anos, essa inveja se transformou em um fardo pesado, envenenando a vida de Lourdes e a impedindo de encontrar a felicidade. Ela se isolou cada vez mais, afastando os amigos e a família, e se afogou em um mar de amargura e ressentimento. A solidão se tornou sua companheira constante, e a tristeza a corroía por dentro. A saúde, fragilizada pelo peso emocional, começou a dar sinais de alerta. Uma tosse persistente, dores no peito e um cansaço inexplicável a debilitaram gradualmente. Ela resistiu em procurar ajuda médica, convencida de que não havia cura para seus males. Acreditava que a doença era apenas mais uma prova de que a vida era injusta e cruel, até que um dia a fragilidade se tornou insustentável. Uma forte dor no peito a derrubou no chão, e ela desmaiou. Foi encontrada por uma vizinha preocupada que chamou a ambulância imediatamente. Lourdes foi levada para o hospital, onde foi diagnosticada com uma grave doença cardíaca. A notícia a abalou profundamente, mas estranhamente não a amedrontou. Sentia-se exausta, esgotada de lutar contra a vida. Aceitou a doença como um destino inevitável, uma consequência de sua própria amargura e ressentimento. A recuperação seria longa e difícil, e ela sabia que não conseguiria enfrentar sozinha. Necessitaria de ajuda, de cuidados, de compaixão. E, para seu espanto, a primeira pessoa a se oferecer foi Emília. Emília, sem hesitar, assumiu os cuidados com Lourdes. Organizou uma rede de apoio com outras vizinhas, revezando-se nos horários de visita ao hospital e na preparação de refeições. Levava flores, livros e palavras de esperança, tentando dissipar a sombra de desesperança que pairava sobre a convalescente. Era uma demonstração de genuína compaixão, desprovida de qualquer expectativa de recompensa. Para Emília, ajudar o próximo era um ato natural,
uma extensão de sua própria bondade. Imagine por um instante a surpresa de Lourdes ao receber tamanha solicitude daquela que ela tanto havia criticado. A ironia da situação não passava despercebida, mas, naquele momento, a necessidade de auxílio era mais forte do que o orgulho ferido. Os dias no hospital eram longos e tediosos. Lourdes, acostumada à solidão e ao isolamento, sentia-se vulnerável e exposta. A presença constante de Emília, no entanto, começou a suavizar sua angústia. A vizinha não a julgava, não a repreendia por seus erros passados, apenas a ouvia com paciência e compreensão. Compartilhava histórias de sua própria vida, de suas dificuldades e superações, mostrando que a felicidade não era uma constante, mas sim um processo contínuo de aprendizado e resiliência. Aos poucos, Lourdes percebeu que Emília não era a figura superficial que ela imaginava. Era uma mulher forte, sensível e profundamente humana, capaz de amar e perdoar incondicionalmente. A recuperação de Lourdes foi gradual, mas constante. A cada pequena vitória, Emília celebrava com entusiasmo, incentivando-a a seguir em frente. Ajudava-a a se alimentar, a caminhar pelos corredores do hospital, a realizar os exercícios de fisioterapia. Era uma presença constante, um farol de esperança em meio à escuridão da doença. A convivência diária com Emília permitiu a Lourdes enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Percebeu que a amargura e o ressentimento a haviam cegado para a beleza do mundo e a impedido de construir relacionamentos significativos. A inveja, outrora um combustível para sua infelicidade, revelou-se um veneno que a corroía por dentro. Emília não oferecia conselhos diretos, mas suas ações falavam mais alto que qualquer palavra. Ela vivia seus valores, demonstrando que a felicidade não se encontra na posse de bens materiais ou na aprovação alheia, mas sim na capacidade de amar, de servir e de encontrar propósito na vida. Era como um jardim bem cuidado, que floresce mesmo em meio às adversidades. Lourdes começou a questionar suas próprias crenças, a repensar suas atitudes e a admitir seus erros. Agradecia a Emília por sua paciência, por sua bondade e por sua capacidade de enxergar o bem em todas as pessoas. Era um processo doloroso, mas libertador. Um despertar para uma nova realidade, onde a esperança e a compaixão eram possíveis. A alta hospitalar foi um momento de grande alegria para ambas. Lourdes retornou à sua casa, ainda frágil e debilitada, mas com um novo ânimo e uma nova perspectiva de vida. Emília continuou a visitá-la, ajudando-a a se readaptar à rotina e a reconstruir sua vida. Juntas cuidaram do jardim abandonado, plantando flores e ervas aromáticas. Era um símbolo da renovação, do renascimento. A casa de Lourdes, antes escura e sombria, começou a se iluminar com a luz da esperança e da gratidão. A atmosfera se tornou mais acolhedora, mais convidativa. A vizinhança, antes distante e indiferente, passou a se aproximar, oferecendo apoio e solidariedade. A transformação de Lourdes era visível a todos. A mudança em Lourdes não se restringiu à aparência de sua casa, ou à sua disposição em interagir com os vizinhos. Ela começou a se envolver em atividades comunitárias, oferecendo seus talentos e habilidades para ajudar os outros. Descobriu um dom para a culinária e passou a preparar refeições para os idosos da região, levando um pouco de alegria e conforto para aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados. Era uma forma de retribuir a bondade que havia recebido de Emília e de todos aqueles que a haviam acolhido em seu momento de necessidade. A antiga amargura cedeu lugar a um sentimento de propósito e gratidão. Recordava-se com frequência dos comentários ácidos e das críticas injustas que havia dirigido a Emília. A lembrança a envergonhava, mas em vez de se lamentar, usava-a como um incentivo para se tornar uma pessoa melhor. Entendia agora que a inveja era um reflexo de suas próprias inseguranças e frustrações, uma tentativa desesperada de preencher um vazio interior. A generosidade de Emília, ao invés de despertar ressentimento, havia acendido uma chama de esperança em seu coração. Era como se, finalmente, ela tivesse encontrado a chave para a felicidade, não na busca por bens materiais ou na aprovação alheia, mas sim na prática da bondade e da solidariedade.
Emília, observando a transformação de Lourdes, sentia-se profundamente tocada. Não buscava reconhecimento ou agradecimento, mas a alegria de ver a vizinha florescer era sua maior recompensa. Acreditava que cada ser humano possui um potencial ilimitado para o bem e que, muitas vezes, basta um gesto de compaixão para despertar esse potencial. Era como plantar uma semente em solo fértil, regando-a com carinho e paciência até que ela floresça em toda a sua beleza. A amizade entre as duas mulheres se fortaleceu com o tempo, tornando-se um exemplo de superação e redenção. Imagine, por um instante, a cena. Emília e Lourdes, juntas no jardim, cuidando das flores e conversando sobre a vida. Uma ria da outra, compartilhavam histórias e sonhos, e se apoiavam mutuamente em momentos de dificuldade. A antiga rivalidade havia se transformado em um laço de afeto profundo e sincero. A casa de Lourdes, antes um símbolo de solidão e amargura, agora era um ponto de encontro para amigos e vizinhos, um lugar de alegria e celebração. A vizinhança, antes dividida por desconfianças e ressentimentos, se uniu em um espírito de comunidade e colaboração. Lourdes, outrora conhecida por suas reclamações incessantes, tornou-se uma defensora da positividade e do otimismo. Incentivava os outros a verem o lado bom das coisas, a acreditarem em si mesmos e a perseguirem seus sonhos. Sua experiência pessoal a ensinara que a vida é um presente precioso e deve ser vivido com gratidão e entusiasmo. Era como um sol radiante que ilumina e aquece a todos ao seu redor. Ela passou a frequentar grupos de apoio, compartilhando sua história e inspirando outras pessoas a superarem seus próprios desafios. A antiga sombra da tristeza havia se dissipado, dando lugar a uma luz intensa e vibrante. A metamorfose de Lourdes reverberou por toda a comunidade, transcendendo a mera mudança em sua morada ou em seus hábitos. Ela se tornou um exemplo vivo de que a transformação interior é sempre possível, mesmo diante de anos de amargura e ressentimento. A antiga hostilidade, nutrida pela inveja e pela insatisfação, deu lugar a uma generosidade genuína, manifestada no serviço aos outros e na promoção do bem-estar coletivo. Sua jornada, outrora marcada pela escuridão, encontrou um novo rumo na luz da compaixão e da solidariedade. Emília, por sua vez, continuou a ser o farol que guiou essa mudança, não por heroísmo ou por busca de reconhecimento, mas pela simples e profunda convicção de que a bondade é a força mais poderosa do mundo. Ela compreendia que, por vezes, a maior contribuição que podemos oferecer é um ouvido atento, um ombro amigo e um coração aberto. Sua influência não se limitou a transformar a vida de Lourdes, mas também a inspirar toda a vizinhança a cultivar valores como empatia, respeito e colaboração. A rua, antes palco de desconfianças e isolamento, floresceu como um verdadeiro microcosmo de harmonia e união. A história de ambas, destarte, não se resume a um conto sobre vizinhança ou sobre superação de uma doença. É, essencialmente, uma narrativa sobre a capacidade humana de se reinventar, de transcender as próprias limitações e de encontrar significado na vida através do amor e do serviço ao próximo. É um testemunho de que a felicidade não reside na ausência de problemas, mas sim na forma como os enfrentamos e na maneira como escolhemos responder aos desafios que se apresentam. A casa de Lourdes, antes um reflexo de sua alma conturbada, agora exalava alegria e acolhimento. As flores no jardim não eram apenas um ornamento estético, mas um símbolo da renovação e da esperança. As refeições que ela preparava para os idosos não eram apenas um ato de caridade, mas uma expressão de gratidão e de compaixão. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso carregava consigo a mensagem de que a vida, apesar de suas imperfeições, é um presente precioso que merece ser celebrado. Assim, a trajetória de Lourdes e Emília se entrelaçou, demonstrando que as conexões humanas, quando nutridas com sinceridade e afeto, têm o poder de transformar vidas e de construir um mundo mais justo e solidário. A mudança em Lourdes, impulsionada pela bondade de Emília, ecoou pela comunidade, provando que a gentileza é contagiosa e que a esperança pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos. A lição que resta, portanto, é que cada um de nós
possui a capacidade de ser um agente de transformação, de espalhar a luz da compaixão e de construir um futuro mais promissor para todos. Contudo, refletindo sobre essa história, pergunto-lhe, em seu próprio círculo de convivência, quem poderia ser a Lourdes que anseia por um gesto de bondade, por uma palavra de conforto, por um olhar de compreensão? E você, qual semente de esperança está disposto a plantar?